Olá, olá, América de Holy Spills. Muitos de nós ficamos na nossa zona de conforto por causa de medo, incerteza, traumas, palavras ditas sobre nós mesmos, palavras ditas pelos nossos pais, amigos, familiares, coisas que começam a plantar sementes, certo? Deus anda a trabalhar muito em mim em termos disso. Por exemplo, estar aqui a falar em português, fora de uma zona de conforto. Sim, eu nasci em Portugal, cresci numa casa cabo-verdiana, então crioulo era o que falávamos mais, e vindo para a Inglaterra é o que continuamos a falar mais. O português só sai mesmo quando eu estou com alguém de Portugal, que não seja cabo-verdiano, então não pratiquei muito depois de sair de Portugal. E fazer isto em português já é Vamos falar sobre sair da zona de conforto hoje. Vou usar uma história minha mesma para trazer um bocadinho de visualização. Então, teve uma vez, quando era mais nova, nós tivemos um snowstorm. Estava muita neve, tiveram de fechar as escolas e tudo mais. Isso foi a primeira vez que eu presenciei neve, para já. Então já estava fora do meu conforto. Nunca tinha estado num sítio equipada para estar na neve. Nem eu, nem a minha família que estava lá connosco, literalmente não estávamos equipadas. Nesse tempo eu estava no year 7 ou 8, já não me lembro. Então estava com pai de 13 anos, 12 anos. E a minha prima era mais velha. E obviamente tu já sabes na escola, quando tens amigos no ano acima, tu pensas que, you're the cool kid, all of that. Então, automaticamente, sabendo que eu ia estar com eles, eu não me equipei bem, eu só estava lá para o estilo, eu queria look good. Então não me equipei como deve ser, eu só estava lá for the bands, Quando chegamos lá, finalmente, brincamos na neve, sledge, all the things. O meu pé já estava a congelar, a minha mão já estava a congelar, eu só queria ir para casa, mas estava lá no desconforto, estar na presença deles. E depois de ir para casa, nós tínhamos de ir para um corta-mato. E nesse corta-mato era, eu acho que em português se diz rodoviária, certo? Não tinhas como ir de qualquer outro lado, tipo, já nesse ponto, ou voltavas para trás e fazias tudo de novo de outro caminho, or you would just, continue to go. Mas depois de passares a estrada, tinha uma subida, uma mini subida assim, mas estava cheio de neve. A minha prima conseguiu subir, a amiga dela conseguiu subir, com um bocadinho de struggle, mas subiram. Eu demorei 10 minutos. 10 minutos lá a subir, a slide down, a subir, a slide down. 10 minutos nisso. A minha mão, a minha roupa já estava toda molhada. A tentar pegar no ramo, já não tinha forças de pegar como deve ser, porque a minha mão literalmente estava congelada. E a minha prima começou-se a frustrar, a amiga dela já se via que ela também já estava-se a frustrar. E entretanto, literalmente, eu estou lá, tipo, não me deixem para trás, não me deixem para trás. Mas me deixaram para trás e eu lá na neve, tá Juguta, tá Lolo, all the things. And finalmente consegui chegar ao topo. Finalmente conseguimos chegar ao topo, mas ainda tinha para aí uns 10 minutos para andar. Mas eu senti que esses 10 minutos foram uma eternidade. Estava com a roupa molhada, estava com frio, a minha mão não sentia, o meu pé não sentia, lágrimas a cair, frustração, raiva, dor, tudo. E por que eu uso essa história como um exemplo? Porque na minha idade eu era imatura, ainda era muito imatura. Só tinha 12 anos. Só me queria encaixar nesse grupo, queria fazer parte desse grupo. E a minha imaturidade
não me deixou ver para as circunstâncias ao meu redor para dizer não, eu preciso de me equipar melhor. Eu preciso de um casaco maior. Eu preciso de luvas. Eu preciso de uma bota como deve ser. Eu preciso de um cachecol. Não, a Érica só queria se vestir para agradar. Na neve, nós temos a oportunidade de sim fazer memórias. Temos oportunidades de brincar, rir, gargalhadas e tudo mais. Mas se tu fores para a neve sem estar equipado, tu corres o risco de causar danos. E é assim que Deus é na nossa vida, quando vêm oportunidades para nos tirar da nossa zona de conforto. Se nós não formos com Deus, a maioria das vezes nós vamos sair mais frustrados, mais irados, mais desgastados, tristes, desencorajados para já. E isso é que é a importância de estar equipado, mas equipado com Deus para essas coisas. Porque se talvez eu tivesse o equipamento certo, aqueles 10 minutos iam ser engraçados. Porquê? Porque a minha roupa não ia ficar molhada, eu não ia estar com a mão tão fria e congelada que talvez conseguia pegar da primeira vez o ramo e me puxar para cima porque ia ter aquela força. Os meus pés estariam fincados na neve porque ia ter o sapato correto, daí ia estar a escorregar para trás, para baixo. Em Salmos 127:1 diz: Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Quando nós esforçamos, quando nós tentamos fazer com a força do nosso próprio braço, quando nós tentamos fazer as coisas da nossa maneira, é inútil. É inútil no sentido de não vai ser duradoura, porque Deus não está no centro, não fizemos com a direção de Deus. E muitas das vezes, quando fazemos algo que não é da direção de Deus, acaba por ser algo que não é firme, porque não é a vontade dele para nós. Então pode até resultar até um certo ponto, como eu. Estava confortável até um certo ponto, estava quente até um certo ponto, estava having a good time, estava-me a divertir até um certo ponto. Até que não deu, porque veio um obstáculo. Veio um obstáculo e porque não estava equipada no obstáculo, não consegui fazer de uma maneira suave, leve. Tive de struggle, because it was a struggle. E Deus às vezes diz tipo, só tinhas de equipar comigo, só tinhas de meter o casaco, a luva, a bota própria e seria fácil e leve. Talvez não muito fácil, porque às vezes tem aquele esforço, mas era só aquele esforço de pegar no ramo, puxar para cima, puxar, andar, e chegava lá em cima, em vez de estar sempre a cair. Quando nós saímos da nossa zona de conforto, às vezes tem aquele medo, né? Dá aquele medo porque talvez, outra vez como eu disse no começo, uma pessoa talvez disse, tu não vais conseguir, já cansei, tu já estás a tentar isso há tanto tempo, tu já tentaste isso antes, tu não conseguiste, porque que ia ser diferente desta vez? Nós depois metemos as dúvidas das pessoas como a nossa identidade, mas é mentira. Porque se tu tens algo em ti que sabes que já voltou, tipo um pensamento sobre um projeto, um pensamento sobre algo que tens que parar de fazer, algo que está sempre a repetir na tua mente, que dá-te medo de fazer, normalmente isso é Deus te a guiar.
Porque nada que Deus vai te dizer para fazer vais sentir tipo 100% ready, vais sentir, estou preparada para isto. Porque quando Deus quer que tu faças algo, é para dar glória nele. Então, o poder dele, a transformação dele, a glória dele, a graça dele, tem que entrar nisso para saberem que quando for feito, que não foi pela tua força, mas sim pela ajuda do Senhor. Como isto agora. Again. Isto aqui é o Espírito Santo, because Lord knows o português be portuguesing. You know what I'm saying? Então Moisés diz aos israelitas: considerem que o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e encheu-lhe do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico. E depois, no versículo 34, diz que também lhe deu a habilidade de ensinar aos outros. Neste momento, no Êxodo 35, Deus está a falar com Moisés e está-lhe a dar instruções em como construir o tabernáculo. Literalmente é muito específico, cada detalhe é muito específico. Nessa palavra aqui, nos mostra que quando Deus te dá algo, um projeto, uma guia, uma oportunidade, ele vai te capacitar para o fazer. Porque o tabernáculo foi algo que eles construíram para a presença do Senhor estar lá entre eles, certo? Então, ele deu essa capacidade, ele deu, literalmente diz, não diz que o Bezalel nasceu com esse dom. Diz que o Bezalel foi enchido do Espírito de Deus. Lhe encheu com o Espírito de Deus, dando-lhe a sabedoria e a habilidade de o fazer. O Deus é a nossa guia. Então, Ele sempre, quando Ele te dá algum projeto, alguma oportunidade, Ele não vai te deixar só. Ele não vai. É impossível Ele te deixar só. Ele vai te equipar. Então, o nosso medo nunca pode ser maior do que a nossa confiança no Deus que nós servimos. É por isso que eu sempre digo, temos de estar na nossa palavra, porque nunca vais saber quem Ele é, o caráter dele, se tu não leres a tua palavra, se tu não leres aquilo que Ele é. E o quão fiel Ele sempre foi, do começo ao fim. You know, tipo, é muito importante saberes o Deus que tu serves. O Bezalel não nasceu com esse dom, mas sim Deus lhe encheu com essa habilidade. Por quê? Para glorificar Ele no trabalho que ele ia fazer, aonde Deus ia estar, where He would reside. E nós, em tudo que nós fazemos, é isso, é o nosso tabernáculo. Tudo que nós fazemos, tudo que Deus nos confia, seja os nossos filhos, seja os nossos trabalhos, seja as nossas relações, é o nosso tabernáculo. Vai nos dar a capacidade de honrar isso, ter a sabedoria, o entendimento, o discernimento para cuidar melhor disso. Então nunca podemos deixar que o nosso medo seja maior que a confiança no Deus que nós servimos. Às vezes temos também que ver que não é só o medo, mas é o fato de nós estarmos confortáveis onde nós estamos. Às vezes o fato de estarmos confortáveis onde nós estamos não nos deixa seguir à frente, não nos deixa ir mais além. Por exemplo, em Provérbios 6-11 diz: vá, formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar dormindo? Até quando você vai ficar deitado, ó preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Vou dormir mais um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços para descansar um pouco mais. E a sua pobreza sobrevirá como um assaltante, e a sua necessidade como um homem armado. Isso não está a dizer só sobre
a tua pobreza financeira, no físico, a preguiça só no teu dia a dia, porque isso também é, porque Deus às vezes nos dá oportunidades, mas estamos tão confortáveis que não queremos fazer nada. Desculpas, estou cansado, tenho isto, tenho aquilo, só mais um pouco, só mais um tempo. E Deus is like, anda, acorda, acorda filho, acorda filha. Nós às vezes somos as nossas próprias pedras. A oportunidade às vezes Deus tem lá para nós, mas por causa da nossa insegurança, por causa do nosso conforto e literalmente preguiça, vamos ser sinceros, alguns de nós somos preguiçosos e temos que acordar, é importante. Mas eu acho que também isto está a falar muito sobre o sono espiritual. Muito de nós estamos a dormir espiritualmente. E isso também nos bloqueia, porque se nós estamos espiritualmente a dormir, então não damos a oportunidade de Deus falar para nós, não damos a oportunidade de ser direcionados por Deus, não damos a oportunidade de ser guiados. Porque como é que vais ouvir alguém se não tens uma relação com essa pessoa? É um pouco impossível. Nós temos que estar num sítio que estamos acordados não só no físico, mas no espiritual. E isso é a partir da oração, ler a palavra, jejuar, estar em congregação, estar num ambiente de pessoas que também seguem ao Senhor. Só assim podemos acordar, porque tu aprendes através dos testemunhos das pessoas, tu aprendes através de um sermão, tu aprendes através de comunhão. Para somar, a neve é muito linda dentro de casa, é muito linda. Vês para fora, it's just like Winter Wonderland. Mas qual é o ponto de ter essa oportunidade, que não acontece toda hora, porque neve não é sempre? Qual é o ponto de ter essa oportunidade e ficar trancado dentro de casa, quando podes estar lá a fazer memórias, a construir coisas lindas com a tua família, com os teus amigos, seja quem for? Porque quando Deus te dá uma oportunidade, não é só para tu desfrutares dela, mas as outras pessoas ao teu redor também vão desfrutar. Porque quando Ele faz algo para a glória dele, então Ele também está a fazer para a glória dos filhos dele. Então, qual é o ponto de nós estamos só a ver pela janela? Temos que ir, temos que sair da porta. E pode ser desconfortável, é um pouco frio, sim, é. Mas está tudo bem, porquê? Porque vamos estar equipados, porque vamos estar com Deus, porque Ele vai nos dar o gorro, a bota, o cascolo, o casaco. Ele vai nos dar tudo isso. Da mesma maneira que Ele deu a Bezalel, a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, Ele também vai nos dar. O meu encorajamento para ti hoje, não tentes criar coisas na tua própria força. Não penses que fazendo da tua maneira, sem consultar a Ele, vai dar certo, porque a maioria das vezes não dá. E se der, não é por um longo tempo, porque nós precisamos da sabedoria do Senhor, porque só Ele sabe o que é que vai acontecer amanhã, só Ele sabe o que é que vai acontecer daqui a um mês, daqui a um ano. Tem fé no Senhor que tu serves, porque Ele sempre capacita. Ele nunca vai nos meter num sítio que não vai nos capacitar para o fazer. E vê a tua postura, como é que tu vês oportunidades, vês como algo novo, como uma inconveniência ou como uma oportunidade de fazer diferente. A minha oração para vocês hoje é que vocês possam fazer um self-reflection, uma reflexão aqui dentro, I guess. E ver onde é que está o vosso coração, o que Deus anda-vos a chamar, o que é que Deus anda-vos a chamar a atenção, o que é que Deus anda-vos a dizer para parar de fazer, continuar a fazer, mas fazer de uma maneira diferente. A oportunidade que Ele pôs na tua frente, mas estás com medo porque achas que não consegues, porque pessoas dizem que tu não consegues. Nós não estamos aqui para agradar pessoas, estamos aqui para agradar a Deus. E é algo que eu
eu estou a viver isso agora, porque se fosse pelo homem, nunca ia começar a fazer isto. Nunca. Porque eu sei o quão difícil pode ser. Porque agradar a Deus é ir contra as coisas do mundo. E nós vivemos num mundo that is very much worlding. Então, é isso. Eu não mudaria nada porque eu sei que quando eu for, eu vou estar à frente do nosso Senhor e o nosso Salvador. E eu só quero ouvir Well done, my faithful servant. É só isso. E é isso, gente. Um beijo grande. Espero que essa palavra vos abençoe e bye bye.